Então, pessoal, nessa aula de hoje eu vou dar continuidade à disciplina. Semana passada eu tive alguns problemas e não consegui estar participando aqui ao vivo com vocês. Então, essa semana eu até passei um vídeo lá do algoritmo que é o próximo tópico que a gente vai estudar, que é o algoritmo de Knut-Morris-Pratt, que é o nome do KMP, né, que é um algoritmo para string matching. E aí eu vou dar agora aqui então uma visão geral de como que ele funciona para vocês, para que a gente consiga entender ele bem e fazer a implementação. Então, o que acontece? A gente está citando a respeito dos temas de busca, né, da nossa disciplina. A gente está verificando a questão de buscar informações, e uma das questões também que existe dentro da parte de algoritmos de busca e que ela é amplamente utilizada hoje em dia é a consulta dentro de cadeias de caracteres. E essa consulta dentro de cadeias de caracteres ela pode ocorrer, se a gente for imaginar, de várias maneiras. Se a gente imagina como sendo as nossas cadeias de caracteres como sendo um vetor ou uma matriz, e a gente quer buscar um único elemento lá dentro, a gente consegue adaptar esses algoritmos de busca, como a busca binária, como a busca sequencial, para poder encontrar essas informações lá dentro. Mas aí o que acontece quando a gente tem de buscar uma sequência de letras dentro de uma cadeia de caracteres? Ou seja, eu quero buscar dentro de um texto que está armazenado, seja ele numa matriz, num vetor, tanto faz. Eu quero buscar dentro desse texto, eu quero ir lá e procurar um outro texto. Então eu quero, por exemplo, procurar se existe uma palavra chamada, por exemplo, abacate dentro de um determinado texto, ou qualquer outra palavra, pneu, sei lá. Então, se você quer buscar as informações dentro de um texto, aí a gente está com um problema que ele já é mais específico dessa área, ou seja, você está buscando um vetor. Se a gente for imaginar assim no mais alto nível, a gente está buscando um vetor dentro de outro vetor, ou seja, no caso, uma string, para ver se ela existe dentro de outra string. Então, o que a gente tem é um problema que é conhecido na área científica como string matching, ou seja, para verificar se uma string existe dentro da outra, no caso de matching, de bater mesmo, seria uma string bate com a outra. E aí o objetivo do string matching é buscar se uma determinada sequência de caracteres existe dentro da outra sequência. Mas isso pode ser aplicado, igual eu comentei, para diversas coisas. Pode ser aplicado para números, para objetos, independente, desde que exista essa igualdade. Mas o que a gente está querendo nesse objetivo é buscar para ver se uma sequência de objetos, ou uma sequência de texto, existe dentro de uma sequência maior na mesma ordem que ela foi definida no início. Então, se a gente pensar que uma string ela tem um tamanho fixo lá, vamos supor, de 100 caracteres, aí eu quero buscar para ver se uma outra palavra de 4 caracteres existe lá dentro daquela outra string de forma convencional. E aí, para fazer a implementação de string matching, a gente tem basicamente duas abordagens. Uma abordagem que é a força bruta, né, no caso, que é a maneira mais lenta, e a gente tem também o algoritmo do KMP, que são os dois mais conhecidos aí, as duas formas mais utilizadas. A maioria das bibliotecas que trabalham com string, quando vão trabalhar com essas funções, elas utilizam o KMP. Mas aqui eu vou mostrar para vocês ambos os algoritmos para que vocês entendam. Vamos imaginar aqui então que a gente tem uma determinada string lá, né? Eu vou até pegar um exemplo aqui que eu peguei desse site aqui. Eu vou utilizar essa mesma strings aqui só para poder facilitar a nossa vida. Eu quero só isso daqui. Quero só esse texto. Então imagina, aqui na parte de cima a gente tem o nosso texto que é o texto original, seria a string principal. E aqui embaixo é o texto que a gente está procurando. No caso, esse algoritmo denomina esse texto aqui como sendo pattern, ou seja, o padrão que eu estou procurando aqui dentro. E aí o que eu quero fazer é verificar se esse texto aqui existe dentro desse outro aqui em sua sequência 100%. Que aí no nosso caso aqui a gente pode verificar que esse texto ele existe aqui, A, B, C, D, A, B, A, B, D. Ele está exatamente nesse lugar aqui. Deixa eu até destacar ele aqui. Essa sequência aqui, ela reflete diretamente com a sequência que a gente está buscando.
Então, o objetivo desse algoritmo de string matching seria determinar se ela existe ou não, e no caso, se ela existir, a gente quer saber pode ser qual que é a posição, ou pode ser que ela existe, pode ser, por exemplo, quando vocês estão buscando dentro de um site, vocês têm lá quantas vezes ela aparece, qual que é a próxima vez que ela aparece, pode ser também só retornar true ou falso para ver se existe ou não. Então, existem várias abordagens que a gente pode fazer aqui sobre esse algoritmo. Vamos trabalhar com a mais simples, que seria retornar a vez que ele aparece. E se a gente for pensar na força bruta, infelizmente esse algoritmo aqui ele não tem muito o que ser feito. Por quê? Porque quando a gente vai pensar na força bruta, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de começar com a primeira letra desse texto aqui e a primeira letra do meu padrão. Elas bateram? Beleza, eu vou começar na segunda letra desse aqui com a segunda do meu padrão. E vou fazendo isso até que eu consiga, e aí eu vou contando quantas vezes ela bate. Quando eu chegar numa contagem que seja, se ela for igual ao tamanho do meu padrão, a gente pode dizer que a gente encontrou. Então, nesse caso aqui, esse padrão aqui tem 7 caracteres. Então, ele veio aqui e contou. A primeira bate com a segunda bate com a terceira. A primeira bate com a primeira, a segunda bate com a segunda, a terceira bate com a terceira, a quarta não bate. Então, a gente tinha só 3 que bateram. Ignora. E aí a gente vai e avança aqui. No caso, a gente começou olhando a primeira posição, a gente vai e avança para a segunda. E aí faz a mesma rotina. Então a gente vai ter de andar em todas as posições dessa string aqui de cima, e fazendo isso, comparando. Se chegar em um determinado momento em que a contagem de igualdade for igual ao tamanho do meu padrão, a gente consegue encerrar dizendo que o nosso algoritmo encontrou. Esse basicamente é o algoritmo de força bruta. Então a gente vai ter de fazer isso repetidas vezes até que a gente consiga encontrar uma repetição aí, ok? Vamos implementar esse algoritmo aqui para a gente utilizar dele aí para a gente fazer os nossos primeiros testes. Então só uma pergunta, a ideia está tranquila, né? Eu acho que assim, o que ele tem de fazer, eu acho que não tem muita dúvida não, né? Ou ficou com alguma dúvida quanto ao conceito do algoritmo? Ok, beleza? Então, vamos continuando aqui então. Então, eu vou começar aqui, eu vou vir aqui importar a stdio, string, e aí eu vou ter de importar aqui a csstring também, que é aquela biblioteca da string. Por que eu vou precisar dessa de string? Eu preciso saber o tamanho dessa meu vetor. Então, a gente pode utilizar aquela função strlen para poder fazer esse cálculo. Então, a gente vai utilizar ela aí. Aí, então, eu vou chamar ele aqui de... eu vou chamar esse aqui, vai ser um método inteiro, que eu quero retornar a posição. Aí, eu vou chamar ele aqui de string matching. E aí, ele vai receber, no caso, eu vou chamar ele aqui de t, que é o texto. Não é int, não. Aqui, no caso, vai ser char. T, que é o texto, e o char, que vai ser o P, que vai ser o padrão que eu estou processando lá dentro. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular o tamanho de T e tamanho de P, né? Porque a gente vai rodar. Na verdade, nem precisa, né? Deixa eu até compilar aqui só para poder ficar na cor aqui. Aí, pessoal, estava naquela última vez falando da cor aí, fica aí a cor de fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar 3 variáveis, o I, o J e o K. O que serve essas 3 variáveis? A variável I vai ser o que vai controlar para caminhar dentro desse meu char T aqui. Então, ela vai andar aqui, ó, for o I, no caso o I vai começar em 0 e vai ser menor do que a strlen de T. Ou seja, ele vai andar em cada um dos caracteres da minha variável T. E aí o J, eu vou fazer com que ele ande no meu padrão. Menor do que a strlen de P também. E aí eu vou ver se caso o P na posição I, que é ou seja, eu estou procurando o texto na primeira posição, for igual a P na posição J, e aí aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer comparação independente do que é meu case, a gente podia utilizar aquelas funções de toUpper, toLower também, se eu quisesse ignorar isso, eu podia colocar aqui. Aí vai de acordo com a definição. Se vocês fizerem uma busca, vocês já viram que aparece essas opções, por exemplo, aqui, ó.
match case para poder verificar se ela é maiúscula ou minúscula. Então a gente poderia fazer essa análise aqui também. E aí eu verifico, se caso esse T e P na posição I for igual a P na posição J, a gente incrementa o nosso K. E aí eu vou só pôr um K aqui, né? Começar o K igual a 0. No caso não precisa ser int, porque já está declarado lá em cima. E aí se não for igual, eu vou dar um break, porque eu não preciso continuar copiando se caso ela já for diferente. Então eu já posso vir aqui e encerrar. E aí aqui então eu vim aqui, rodei o meu for na posição de strlen de P, de T, e aqui eu vim aqui e rodei no for com strlen de P, que é o meu padrão. Aqui no final eu verifico, se caso eu vou saber aqui com esse K, quantas essas strings bateram. Se esse K for igual ao tamanho de P, ou seja, é igual ao tamanho do meu padrão, aí eu vou e retorno o I, que pode ser no caso essa posição aqui que ele encontrou, aquele match. E aí no final, se ele não terminou esse for aqui todo, não conseguiu encontrar nenhum, a gente pode vir aqui e dar um return menos 1. Além disso, a gente tem que fazer uma outra tratativa aqui também, que é o seguinte, imagina nesse caso aqui, que aí nós vamos, senão nós vamos poder ter algum problema, imagina que nesse caso eu vim aqui, ó, e fui fazendo essas comparações, e imagina que por algum motivo esse aqui não fosse igual, ele viria fazer uma próxima comparação aqui, ele ainda conseguiria ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres livres. Mas se ele chegasse nesse momento aqui, o tamanho da minha string restante são apenas 6 caracteres. Se aqui a minha string restante tem apenas 6 caracteres e a minha busca ela está buscando por 7 caracteres, então não faz sentido eu continuar. Então eu não preciso vir aqui e rodar até o final do tamanho de T. Eu preciso rodar até o final do tamanho de T menos o tamanho da minha string. Por exemplo, então vamos analisando aqui. Nosso padrão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 caracteres. A gente só precisa rodar, no caso ele tem 23 caracteres, então vai das posições 0 até a 22. Eu só preciso rodar até aqui, ó. Essa aqui é a 22, 21, 20, 19, 18. Eu só preciso rodar até a posição 16, que é essa daqui. Essa é a última vez que a minha string pode bater. Por quê? Porque 16, se eu pegar os 23, que é o tamanho da minha string, e tirar o tamanho do meu padrão, que é 7, vai sobrar justamente os 16, que é a última posição que a gente consegue comparar, que seja possível de achar. E lembrando que isso aqui é só 16 porque a indexação começaria em 0. Se a indexação começasse em 1, eu teria de vir aqui e somar mais 1. Mas como a indexação do vetor começa em 0, a gente consegue utilizar o tamanho da string texto menos o tamanho do pattern, já vai ser a última posição que vai ser comparada. Então eu vou ter de vir aqui, eu vou trocar para menor ou igual, só porque a gente vai utilizar aquela, vai ser a última, e aí eu vou fazer strlen de P menos strlen de P, que aí a gente vai garantir que ele vai rodar em todas as posições, mas quando chegar naquele limiar lá, ele não precisa ir dali para frente. Por quê? Porque dali para frente o tamanho da string que resta é impossível dele atingir aqui para poder ser o choque da string. E nesse caso aqui, nesse algoritmo, se a gente rodar ele, a gente vai ter a resposta que vai ser na posição 16. Então eu vou vir aqui, vou criar essas strings aqui, ó, char T aqui. Deixa eu só pôr aqui do lado, só para mim poder ficar mais fácil. ABC, ABCD, AB, ABCD, ABCD, ABD, E. E a outra, o pattern, que é ABC, D, ABD. São essas aqui as duas strings que a gente tem. E aí eu quero vir aqui e rodar o string matching para eu poder ver se ele vai existir em alguma determinada posição ou não. Se ele existir em alguma posição, ele vai retornar o I, se não vai retornar, menos 1. Então eu vou dar um printf aqui. String matching, passando tanto a variável T quanto a variável P. Uma outra tratativa também, agora que eu lembrei que a gente pode fazer, mas na verdade ela nem não é necessária, seria verificar se o padrão não é maior do que o tamanho do texto. Mas como a gente já faz esse teste aqui do if, se esse tamanho de P for maior do que o tamanho de T, o que vai acontecer? Ele já vai dar isso aqui, vai dar um número negativo,
e sempre 0 nunca vai ser maior ou igual a esse número negativo aí. Então ele já vai cair de fora de cara no caso. Por exemplo, se ele desse que o tamanho da minha string é 20, mas o padrão que eu estou procurando é 30, ele já veria que o i começa valendo 0 e seria 0 menor ou igual a menos 10. Ele não ia conseguir, então ele já iria cair fora do nosso... Rodando aqui, ele deu uma travada. Deixa eu ver se eu fiz alguma cagada no código aqui. Cadê? Sumiu. Acho que eu dei o Enter na hora que ele reconheceu. Olha lá. Ele retornou menos 1, então tem alguma coisa errada no meu código. Deixa eu só ver aqui se está certo essa stress lane, se ela está retornando certinho do jeito que eu estou pensando. Eu vou só imprimir as duas aqui. Tamanho de T tem que ser 23 e o tamanho de P tem de ser 7. Só para a gente ver se está ok. Está ok. Então tem alguma coisa errada aqui no nosso código aqui. Se o T na posição I foi igual a P na posição J, K++, ok? Deixa eu vir aqui e vou só imprimir depois de cada uma delas qual que é a posição I e quanto que foi o K que ele encontrou naquele momento, para a gente ver o que vai acontecer na penúltima posição. Ele está indo até a posição 16. Que é essa daqui mesmo. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na 15 ele retornou 1. Ele deveria ter retornado mais. Vamos verificar. Ele incrementa o J. Tá. Desculpa. É que eu fiz errado aqui. É porque o cara na posição I ele tem de caminhar também. Então ele não está caminhando. Então eu vou precisar de mais uma variável aqui dentro que vai ser para caminhar esse aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variável L aqui. E além do J começar em L em 0, o L vai começar em I. E aí eu vou caminhar tanto com o J quanto com o L. Que aí dessa forma a gente vai sempre comparar com aquela posição que está no valor de L lá. Então ele vai ver, bom, esse começa aqui, o L vai começar aqui e o J vai começar aqui. Aí os dois vão caminhar juntos para eu poder ir fazendo essa comparação. Se a gente rodar aqui agora, eu que vacilei aqui nesse código, se a gente rodar, vocês vão ver lá, ó, na posição 0, só deixando aqui de lado a lado, na posição 0, ele checa e encontra 3 coincidências. Se eu for olhar aqui na posição 4, na posição 4 ele encontra 6 coincidências. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até que a sétima não está igual. Se eu for olhar aqui na posição 8, eu encontro 2 coincidências. Na verdade, a posição 8 tinha de ser 3 coincidências. Não, na posição 8 está aqui, 2 coincidências. Se eu pegar depois agora na posição 11, são 6 coincidências. E aí depois na posição 15, são as 7 coincidências. Chega nesse momento aqui, ele encerra o nosso algoritmo. Deixa eu tirar esses printfs aqui, que são de debug, e a gente volta aqui para o código original. Estava faltando era movimentar o i também. Ok? Quando esse algoritmo aqui, pessoal, ficou tranquilo? Tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Beleza. Então vamos só fazer a análise de complexidade dele aqui para a gente poder fazer. Imaginar. A gente sabe aqui que o nosso for aqui de cima, ele na pior das hipóteses, a gente vai ter uma string de padrão aqui de tamanho 1, então a gente vai rodar basicamente sempre o tamanho de T. Vai ser sempre o tamanho do T, no caso eu vou colocar aqui como sendo esse símbolo aqui, que vocês devem lembrar lá na matemática, que é do tamanho de um conjunto, e aí a gente vai multiplicar sempre pelo segundo for que pode rodar aqui, que na pior das hipóteses vai chegar ao tamanho de P, vai ser sempre batendo 6 e nunca batendo a sétima coincidência. Então no pior caso a gente tem aqui uma complexidade que baseia em O de tamanho de T, ou seja, tamanho do texto, vezes
tamanho de P. Se você for pensar, é uma complexidade relativamente pequena, porque ela não tem muito, no caso, não tem nenhuma potência, nem nada do tipo. Então ela está baseada, ela está basicamente enfindada no tamanho das strings que eu estou procurando. Quanto maior a string, pior vai ficar esse cenário. Só porque o que acontece quando a gente pega um algoritmo de string matching aqui, é que geralmente o volume, o tamanho desse T aqui vai ser grande. Se vocês forem pensar aqui, imagina onde que vocês mais utilizam busca de texto. Não são em documentos da internet, não são em páginas como um PDF, um livro que vocês têm. Se vocês têm, por exemplo, o Kindle, você utiliza muito essa busca de texto. Se você está lá no site, você busca muito essas informações. Até mesmo o próprio mecanismo de busca do Google, ele utiliza algumas formas de string matching para poder definir os resultados dos sites. Então esse algoritmo aqui, ele precisa de, se for possível, existir um ganho de desempenho nele. E a gente tem como fazer um pequeno ganho de desempenho, não é muito, mas já dá para poder melhorar bastante a execução dele, que é utilizando o algoritmo do KMP. Confirmação de senha, não faz sentido você utilizar ele como confirmação de senha, porque se pensa para você ver, você está digitando uma senha maior e você quer verificar uma senha menor embaixo, não faz muito sentido isso. Seria, porque se fosse uma confirmação de senha, tanto T quanto P teriam o mesmo tamanho, aí seria só a comparação caractere por caractere mesmo. Geralmente para a senha a gente utiliza um outro tópico que a gente vai trabalhar ainda, que é o de hashing, que a gente vai ver aí nos próximos passos. Que você faz a comparação da string cheia, igual eu estou comentando. Seria mais ou menos isso aqui, se você não tivesse aquelas funções, se você não tiver uma comparação com uma string, uma função para comparação de string, o que você faz é basicamente isso aqui. Só porque quando você está comparando a string cheia, você não precisa desse primeiro for. Você está comparando uma string, teoricamente, imagina sua senha armazenada, sua senha de tamanho 10, se você já digitar uma senha de tamanho 9 ou de tamanho 8, não faz sentido você nem comparar, porque você já sabe que ela está errada. Então, geralmente a comparação cheia, mas você não precisa desse tipo de algoritmo por causa disso, porque geralmente elas têm sempre o mesmo tamanho. O que o Knut Morse faz? O que o algoritmo KMP ele adiciona de recurso? Ele calcula uma função que a gente chama de tabela de prefixo. O que essa tabela de prefixo ela vai fazer? Ela vai calcular a partir do padrão aqui, ela vai verificar se existe alguma repetição dentro desse padrão, para que ela consiga se aproveitar dessa repetição e não precisar de necessitar de tantas comparações. Imagina aqui comigo, ó. Deixa eu destacar esse padrão aqui, só para a gente ficar melhor, ABC, DA, BD. Então imagine aqui que eu estou começando a fazer a comparação da string aqui com a outra, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Então compara a primeira com essa, compara a segunda com essa, tal. Só que eu cheguei nesse cenário aqui, ó, nesse momento. Eu vim aqui e comparei esse A com esse A daqui, comparei o B com esse B daqui, comparei o C com esse C daqui, comparei o D com o D, comparei o A com o A, comparei o B com o B, e aí eu comparei o D aqui com o C. Opa, não deu certo, o padrão falhou. Mas o que acontece? As duas últimas letras, no caso o A e o B, elas já são a minha inicial do meu padrão, elas já são a parte inicial desse padrão. Então, teoricamente, eu já poderia começar aqui nesse momento, ao invés de eu começar a comparar lá do início de novo para a próxima string, eu já poderia pular essas duas aqui e pular essas duas aqui também. Por quê? Porque eu já sei que elas têm a mesma string. Então, se elas já são iguais, não faz sentido eu precisar de fazer a comparação novamente. E aí o que o algoritmo KMP faz? É justamente antes da gente fazer essa comparação, eu calcular essa tabela de prefixos. Porque aí se eu calcular essa tabela de prefixos, eu consigo ver, bom, aqui não tem nenhum prefixo, não dá para aproveitar, aqui não dá. Nesse momento aqui, é onde existe o meu primeiro prefixo. Quer dizer o seguinte, ó, nessa quinta posição aqui do meu vetor, no caso a posição 4, quer dizer que ela é idêntica à primeira posição, que é a posição 0. Então, quando eu terminar, se eu chegar em algum momento a fazer a comparação e até aqui bater, e dali para frente errar, quer dizer que eu não preciso mais voltar para 0, eu posso vir e já voltar para 1.
E da mesma forma o B. Aí o B, a quinta posição, ela choca com a posição 1. Então quer dizer que se em algum momento eu conseguir fazer o matching até essa posição 5 do vetor e dali para frente der o erro, eu não preciso voltar diretamente para 0, eu já posso voltar aqui para a próxima posição que aconteceu o matching. Então o KMP ele vai justamente fazer esse caso de calcular essa tabela de prefixos, que seria que a gente chama, que seria compilar quais são as repetições que existem nas patterns, aí eu vou lá e guardo isso numa tabela. Quando eu for fazer a comparação do string matching lá com as duas strings, eu vou fazer um procedimento parecido com esse daqui. Mas, o que eu vou fazer? Ao invés de toda vez, nessa forma aqui, toda vez eu sempre voltar lá do início para fazer a comparação, eu vou vir aqui e vou dar uma olhada. Opa, o que acontece com essa minha tabela de prefixos? Ela já tem algum atalho aí para mim? Se ela tiver, então eu vou conseguir aproveitar dela para eu poder não precisar de fazer essa comparação desde o início, igual está sendo realizada aqui. Então ela basicamente vai fazer isso. Então nós vamos fazer aqui, ó. Como que nós vamos trabalhar com o KMP? Então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui o KMP, mesmos parâmetros. E aí, antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu vou vir aqui e vou criar minha tabela de prefixos. E aí eu vou calcular ela a partir de uma função aqui, que vai ser tipo alguma coisa, sei lá, você calcular prefixo, nem precisa retornar ela assim, pode ser aqui, ó, calc prefix. Eu venho aqui antes e crio uma tabela de prefixos aqui, né? Eu preciso de criar ela aqui de tamanho de strlength, ou seja, o prefixo tem sempre o mesmo tamanho da pattern, e aí eu calculo passando o p e o prefixo, que é essa tabela, a gente faz esse cálculo dentro dessa função. Depois que eu vim e fiz esse cálculo dentro dessa função, aí eu vou e utilizo esse string matching para eu poder bater ele aqui. Tá, então como que faz esse cálculo aqui? Eu acho bem legal aqui essa ideia, só para mostrar para vocês aqui, que eu vou pegar de novo aquele print lá do site. Tá? Só para me colocar aqui. Eu vou utilizar aqui dos recursos, já que eles já desenharam aqui, para mim, facilitar minha vida. Então, olha aqui, como que vai funcionar essa tabela de prefixos? Como que eu vou calcular ela aqui? Ela é essa LPS aqui, que é a de prefixo aqui. Eu vou até colocar a mesma terminologia aqui, para a gente poder ficar fácil de interpretar. Então, ele vai vir aqui e vai começar sempre iniciando com a primeira e a segunda letra da minha tabela. Então, sempre vai começar tanto na posição 0 quanto na posição 1. Aí, o que acontece? Eu vou vir aqui e sempre na posição 0, a primeira posição, eu nunca vou conseguir aproveitar nada. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um 0. Essa é a primeira coisa que ele faz. Nesse momento agora, ele vai fazer a comparação sempre igual entre esses dois elementos. Então ele vai vir aqui e vai ver, opa, esse cara aqui, ele é igual ao esse cara aqui? Não. E aí, como a gente está comparando com a primeira posição, sempre que a gente estiver comparando com a primeira posição e elas não forem iguais, a gente vai vir e vai colocar 0. Então, sempre que estiver comparando com a primeira posição, a gente vai colocar 0. E aí eu vou avançar essa minha string aqui para cá agora. Eu vou até trocar de cor para facilitar o entendimento. Estava aqui e avançou para cá. Aí eu vou vir aqui e vou comparar o 0 com o 2. Elas são iguais? Não. Eu ainda estava comparando a primeira posição? Estava. Então, põe o 0 aqui de novo. E eu vou avançar aqui de novo. 0 e 3. Elas são iguais? São. Não. Eu ainda estou comparando a primeira posição? Estou. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o 0. E agora, ele vai vir aqui e vou comparar a 0, avançar. Vai comparar a 0 e a 4. Elas são iguais? Sim. Nesse momento, aí o que acontece? Quer dizer que eu tenho um prefixo. E aí eu vou verificar o seguinte, qual que é a posição que eu estou comparando? É a posição 0. Então, se eu chegar em algum momento e comparar essa daqui, quer dizer que eu posso vir aqui e comparar com a posição 1. Quer dizer que, se em algum momento o caractere 4 já tiver sido mateado, ou seja, ele já bateu,
quer dizer que ele já é idêntico à primeira posição do meu vetor. Então eu não preciso comparar a primeira posição com o vetor, eu já posso passar para a segunda posição. No caso a gente fala primeira posição, a gente imagina sempre decrementando 1, né? Então quer dizer que a posição 0 já foi e ele já vai para a posição 1 aqui do meu vetor. E aí nesse momento que elas estiveram iguais, aí eu vou avançar com os dois. Então eu vou avançar tanto com o A quanto com o B. Tanto a primeira quanto a segunda. E aí ele vai comparar de novo. Bom, eles são iguais? São. Se eles são iguais, o que acontece? Eu já estava comparando a posição 1. Então quer dizer que a posição 1 sempre foi a última que bateu. Então eu vou vir aqui e vou jogar a posição 2. Quer dizer o quê? Que se na hora que eu fizer uma string matching, até esse momento aqui, eu já tiver batido e depois dali der um erro, quer dizer que eu não preciso mais voltar do início. Eu posso voltar para onde agora? Para a posição 2. Então quer dizer que eu já posso vir aqui e começar a comparar esse camarada aqui com a próxima letra para eu poder ver, porque até aqui já bateu. E aí ele vai avançar com as duas novamente. Então sempre que as duas baterem, eu avanço com as duas. E aí eu vou fazer o avanço aqui também novamente. E aí agora ele vai comparar. Esse aqui é igual a esse? Não. Se eles não são iguais, mas observa que esse aqui não está comparando mais do início. Então o que ele vai fazer? Como ele não está comparando com a posição 0, ele vai voltar ele lá para o início de novo. E aí agora ele vai comparar esse aqui com a posição do início novamente. E aí se repete o ciclo. Então toda vez que ele fizer a comparação entre os dois, a gente vai ter 3 cenários. Primeiro cenário, eles são iguais. Se eles são iguais, eu avanço as duas e atualizo o número aqui, somando sempre mais 1. Segundo cenário, eles são diferentes e eu estou comparando a primeira posição. Então eu avanço só o segundo. Terceiro cenário, eles são diferentes e eu estou comparando uma que não é a primeira posição. Então eu volto esse aqui para a primeira posição. Basicamente é isso. E quando a gente fala em posição, vocês podem imaginar em 2 índices, o índice I e o índice J. E aí a gente verifica, bom, o cara na posição I é igual ao cara na posição J, coloco aqui na tabela, avanço I e avanço J. O cara na posição I é diferente do cara da posição J, e o I é igual a 0, ou seja, está na primeira posição, então só avanço o J e coloco 0. O cara na posição I é diferente do cara na posição J, e o I é diferente de J, é diferente de 0, volto o I para 0. Basicamente seria isso que a gente vai fazer aqui para conseguir fazer a atribuição. Ok? Então, e aí no caso, quando ele voltou lá para o final, ele comparou os dois, viu que os dois eram diferentes, veio aqui e colocou 0. Então o algoritmo vai ser basicamente isso para criar essa LPS. Então esse é o primeiro passo aqui do nosso algoritmo de Knudsen-Morris Spread, calcular essa LPS aqui. A partir do momento que ela foi calculada, aí agora a gente tem o segundo momento, que é o de realmente fazer o string match. Então eu vou pegar aqui, vou bater o print lá de novo, daquele camarada. Eu acho que eu vou até utilizar as imagens dele aqui, que fica bem legal para poder verificar. Ó. Então observa aqui, ó. Ele começou comparando lá o texto na posição 0 com o padrão na posição 0. Não bateu, não bateu. Bateu, aqui bateu, aqui bateu. E aí na hora que ele chegou na terceira posição, ele viu que a terceira posição aqui não bateu. Então no caso, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar e já vai começar a comparar aqui de novo. Só porque ele vai vir aqui no LPS e vai ver qual que é o atalho que eu já tenho, qual posição que eu devo começar a comparar de novo. Ele fala aqui, a posição 0. Então beleza, então eu não tenho nenhum atalho. Agora nesse segundo momento ele vai vir aqui e vai comparar, ó, A com B, B com B, C com C, D com D, A com B, A com A, D com B. Nesse momento ele viu aqui que é diferente. E ele deu erro em qual posição? Na sexta posição da minha string. A sexta posição da minha string, eu vou olhar logo atrás dela e vou ver. Opa, quer dizer que ele tem um 2. Isso quer dizer que as duas últimas posições são idênticas às duas posições do início. Então, na hora que eu vou começar a comparar de novo, eu não preciso voltar lá para o início. O que eu preciso fazer? Eu preciso apenas vir aqui e voltar para a terceira posição. Então, eu já vou começar a comparar aqui de novo, para eu verificar o quê? Que se esse cara aqui é igual a esse daqui. E aí, nesse momento aqui, ele consegue verificar, opa, esses dois aqui são diferentes. Então, mesmo eu aproveitando, não adiantou nada. Mas eu consigo ir lá e aproveitar e fazer essa cópia. Aqui ele vai dar o erro, não consegue aproveitar nada. Aqui ele vai testar de novo. E aí, nesse momento aqui, ele vai comparar os dois e vai ver, opa, eles são diferentes. Mas eu não preciso voltar, tanto é que ele já até marca aqui de cinza, tá vendo?
esses dois aqui já ficaram comparados subentendidamente. Eu só preciso vir aqui e comparar daqui para frente. E é daqui para frente que a gente vai ter o nosso comparação final aí do nosso texto. Então, basicamente, o algoritmo do Smart Spread vai funcionar dessa maneira. Primeiro, a gente vai lá e vai calcular a nossa LPS, que é o valor do prefixo. E aí, depois que eu tiver calculado essa LPS, aí a gente vai utilizar e vai, a partir dessa LPS calculada, a gente vai vir e vai fazer a comparação mesmo dos caracteres aí até conseguir encontrar uma identificação. Outros pontos que são importantes. Quando a gente calcula no LPS, um ponto interessante que a gente faz é esse daqui, ó. Você veio aqui e comparou A, B, C, bateram. O D, ele vai vir aqui, vai fazer essa comparação e vai ver que é diferente desse espaço. Só porque como ele já viu aqui pela LPS que não existe nenhuma outra parte para ser aproveitada, ele já pode vir aqui e já pode descartar toda essa comparação de string. Então, da próxima vez que eu vou comparar, ao invés da gente fazer igual na força bruta, que eu começava comparando na posição 0 e depois vinha para a posição 1, agora não. Agora eu já vou para a próxima posição depois dessa daqui. Então, observa a quantidade de comparações repetitivas que a gente elimina. A gente já começa depois a comparar aqui. E aí, na hora que ele faz isso aqui, observa, ele vai vir aqui comparar de novo, vai ver que não deu certo, mas ele vai ver que existe um padrão. Então, o que ele faz? Ele volta nesse padrão até aqui e continua fazendo a comparação, no caso da posição 2 para a posição 2. Viu que não tinha como, então ele vai para a próxima posição e agora vai começar a comparar. Ele faz a comparação de novo, viu que deu erro, volta para cá e terminou a comparação. Observa que na posição I, que é o nosso for aqui que passeia pela string principal, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 posições apenas, para poder fazer a comparação de todas as 22 linhas, os 22 caracteres. Diferentemente do outro, que a gente tinha de rodar um for e ir comparando posição por posição. Então, além da LPS, ela conseguiu ajudar para a gente, eliminando as patterns que já não precisam ser calculadas novamente. Além disso, ela faz aqui uma espécie de divisão e conquista parecida com a busca binária. Toda vez que você encontra uma repetição até um certo momento, e aí essa repetição não deu certo, e você viu aqui na LPS que não existe nenhum padrão calculado, quer dizer que todo aquele início da string lá não precisa mais ser comparado novamente, porque esse início de string aí, eu sei que ele já não vai ser aproveitado para mim para mais nada. E a gente consegue ir fazendo essas comparações, aproveitando desse cálculo da LPS para poder reduzir bastante a complexidade do algoritmo. E aí, dessa forma aqui, essa busca ela consegue se tornar mais efetiva em textos de maior volume, porque a gente não precisa sair olhando posição por posição. A gente vai apenas aproveitar dos recursos da tabela de padrão para conseguir agilizar a busca dessa maneira. Então, a ideia do KMP ficou tranquila, pessoal? Deu para entender tranquilo aí como que a gente vai se comportar nele? Ficou alguma dúvida? Não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, tá ok? Então, vocês não me dão um ok aqui, eu fico sem saber o que eu estou falando para a parede aqui. Então, beleza. Então, com o algoritmo montado, a gente pode vir aqui e fazer os cálculos aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser calcular esse cálculo do LPS aqui. Então, vou receber um char P aqui e o int LPS, que é o nosso vetor lá. Aí, eu vou vir aqui e vou começar declarando sempre o i na 0, igual a gente comentou, né? Sempre o i é a primeira posição. E o j começa valendo 1. E aí eu vou rodar o meu while aqui enquanto o j for menor do que strlen de p. Ou seja, enquanto ele for menor do que o tamanho da nosso vetor, da nossa frase, a gente vai conseguir fazer a comparação. E aí agora nós vamos fazer aquelas 3 comparações. Primeira comparação, se o p na posição i for igual a p na posição j,
Quer dizer, é nesse cenário aqui, onde esse cara é igual a esse daqui, se eles forem iguais, o que eu vou fazer? Antes disso, desculpa, eu tenho de atribuir a LPS da posição 0, começa valendo 0. Se eles forem iguais, aí o que eu vou fazer? A LPS na posição J é sempre o I mais 1. Ou seja, se ele está na 0, ele vai passar a valer 1, se ele está na 1, vai passar a valer 2, se ele está na 2 e assim por diante. E aí a gente incrementa o I e a gente incrementa o J. Segundo cenário, o P é diferente de J. Desculpa. O P é diferente do J. E o I é diferente de 0. Quer dizer que eu estou comparando alguém que não é igual a esse outro. E aí, nesse caso aqui, se caso a gente tiver nesse cenário, a gente tem de voltar o I para a posição anterior. I menos 1. Ou seja, se eu estou, por exemplo, vamos lá, eu estou na posição 2, eu quero voltar lá para a LPS de 1. Então, se eu estou na posição 2, eu quero voltar para a LPS de 1. Se eu estou na posição 1, eu quero voltar na LPS de 0, igual está comentado aqui, ó. Por exemplo, lá, ó. Nesse caso aqui, ó, ele comparou C com D. Então, ele pegou lá e verificou, opa, não dá para me ajustar. Então, eu vou voltar o I para a LPS de menos 1, que vai ser, no caso, a própria 0. E aí, ele vai fazendo isso aqui. E se não, se só forem diferentes, aí, nesse caso, a gente vai vir aqui e vai colocar a LPS de J vai valer 0 e J apenas que se incrementa. Então, nesse caso aqui, ela vai calcular a função do prefixo tendo aquelas 3 regras que a gente determinou. Então, se os dois forem iguais, quer dizer que o LPS daquela posição é o I mais 1 e eu incremento ambos. Os dois forem diferentes e o I não é a primeira posição, então eu volto ele para a LPS anterior dele. Não, os dois são diferentes, mas o I é igual a 0, então a LPS desse J é 0 e só ele avança. Dessa forma, eu tenho calculado aqui o nosso prefixo. Vou pôr um return 0 aqui só para não dar esse erro na função e vou rodar um for aqui só para a gente imprimir essa função de prefixo aqui para a gente ver se está sendo tudo calculado certo. LPS de I. E aí eu dou um TF aqui só para quebrar a linha. Então, rodando aqui. É porque eu não estou chamando essa, né? Tem que chamar o KMP agora. Então, observa lá que ele calculou nossa função de prefixos lá 000, 1, 2, 0, igual a gente viu lá no cálculo 9. Então, aqui o nosso cálculo de prefixo ele já está pronto. Agora, como que a gente vai fazer então o próprio algoritmo do KMP para a gente poder testar? Então, eu vou vir aqui e vou começar rodando aqui o nosso I. Vou até declarar um I e um J aqui, só para poder ter. Aí, o que eu vou fazer? Observa lá. Eu vou vir aqui e vou ter o nosso I. Igual foi aqui. Começa no 0, J também. E vou fazer esse mesmo esquema aqui inicial. Mesma coisinha aqui. E aí eu vou vir aqui e vou ver se compara, se não dá o break. E tá. Vou até copiar esse mesmo algoritmo aqui só para a gente poder facilitar a vida para vocês. Copiar a mesma coisinha aqui, ó. Então, igualzinho o outro aqui. Deixa eu tirar aqui. Nesse momento. Então os dois estão iguaizinhos agora, com exceção desse aqui que está calculando o prefixo lá em cima. O que tem de modificar aqui nesse momento? A gente tem que saber em qual posição que o J foi parar. Por quê? Porque dependendo da posição que o J parou, a gente vai utilizar o LPS para poder reposicionar. Então aqui eu verifiquei para ver se está igual, ok. E aí eu vou vir aqui e agora com o I e com o J, ao invés de a gente voltar eles lá para o início,
a gente precisa de reposicionar eles de acordo com o nosso LPS. Então a gente precisa fazer algum teste aqui para garantir isso aí. Eu vou trocar esse primeiro for aqui, eu acho que vai ficar melhor se a gente começar ele com um while, viu? Vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Tanto esse I quanto esse J aqui. O J começa em 0, beleza. Eu vou trocar esse aqui, ó. O I começa em 0, o J começa em 0. Aqui eu vou trocar um por um while aqui. Então, enquanto isso aqui for uma verdade, a gente vai ir fazendo os nossos procedimentos aqui. Aqui eu também vou trocar, deixa eu pensar. Se é melhor trocar ou não. Eu não vou precisar de ter essa inicialização aqui. A gente vai ter de trocar isso aqui para um while mesmo. Então, vou pensar aqui, ó. Vou começar lá com o nosso J e o nosso L valendo lá. Então, eu vou vir aqui. O nosso L vai começar valendo 0 aqui também. Eu vou deixar só esse K igual a 0 aí. Vou vir aqui, vou rodar esse for. Só que ele não vai ter inicialização. Eu vou deixar essa inicialização para acontecer aqui antes. O L pode ficar aqui, L igual a I. Só que eu não vou inicializar o meu J mais, para mim não correr o risco de perder ele. Então ele vai vir aqui, vai fazer aquela comparação normal, tudo bonitinho. Só que o J foi inicializado aqui, sempre aqui do início ele sempre começa valendo 0 e depois ele pode ficar com esse valor aqui. O que vai acontecer nesse momento aqui? Imagina aqui que a gente está nesse cenário aqui, ó. A gente estava lá com o... Isso. A gente está aqui com o L valendo 0 e o J valendo 0. Eles foram iguais. Então o L vale 1, J vale 1, foram iguais. L vale 2, J vale 2, foram iguais. L vale 3, J vale 3. Eles foram diferentes. Nesse momento aqui que a gente achou que o L vale 3 e o J vale 3 foram diferentes, ele vai sair aqui desse fora aqui, vocês concordam comigo? Então ele vai cair fora desse fora. E aí ele vai chegar aqui embaixo e vai ver se o K for igual ao tamanho de P, ele vai estar retornando o I, beleza? Se não for igual, aí a gente tem de ver uma segunda coisa. Aí ele comparou 0, 1, 2, 3 posições, na terceira deu erro. Então ele vai vir aqui e vai olhar na segunda posição, qual que é o LPS dessa segunda posição? O LPS dessa segunda posição é 0, quer dizer o quê? Que eu não consigo aproveitar nada dali para trás. Se eu não consigo aproveitar nada dali para trás, o que vai acontecer? Se eu não consigo aproveitar nada dali para trás, a gente não precisa olhar mais nenhuma dessas posições aqui para frente. Então o I já pode passar a valer essa posição agora. Então o I passa a valer esse L, que foi a última posição que deu erro aqui, que não bateu. E além disso, o J vai valer sempre o LPS da posição que ele está naquele momento. No caso de J menos 1. Por que LPS de J menos 1? Por quê? Porque nesse momento aqui, o LPS de J, o J vale 3, o LPS de J menos 1 vale 0. Então, o I vai passar a comparar qual posição agora? Ele estava comparando lá até a posição 0, agora o I passa aí para a posição 4. E o J, que é o da comparação do padrão, ele volta para a posição 0. Então, o I avança, no caso, nesse exemplo, 4 casas, e o J não avança nada. Ele vai começar aqui e vai fazer a comparação de todo mundo, de novo lá, ABC, Ele vai chegar nessa sexta posição aqui e vai dar um erro. Então, se ele chegou aqui na sexta posição, nesse caso aqui o I vai para valer. Então, vamos pensar aqui quanto que o I tem de valer. Se a gente chegou nessa sexta posição e deu erro, então quer dizer que eu tenho de olhar o EPS da quinta posição. Então, o J vai para onde? Vai para a quinta posição. Então, ele vai para a posição 2, quer dizer o quê? Que eu consigo aproveitar duas posições. Já o I, ele não pode ir para L. Por que o I não pode ir para L? Porque ele tem de voltar para cá. Então, a gente tem de avançar o I de forma que seja o L menos o LPS de 2J. De J menos 1. Dessa forma, ele sempre vai avançar só a quantidade de casas que ele é necessário. E assim, ele vai fazendo a sequência até lá no final, para verificar. Vamos rodar esse algoritmo aqui, que aí eu vou fazendo ele passo a passo aí com vocês, vai ser mais fácil para a gente entender ele aí. Então eu vou começar aqui, ó. Deixa eu deletar isso aqui tudo. Deixa eu pegar esse print aqui, dessa string aqui.
Então vamos pegar essas três aí. Ignorem essa cor dele aqui. Vamos ver quantas posições aqui que nós temos. Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então nós temos aí o nosso vetor. Bem mal escrito aqui, mas temos. E aí nós temos as nossas variáveis lá que vão ser utilizadas. Nós temos a variável i, j, k e l. Então nós temos o i, começa valendo 0, j começa valendo 0, k começa valendo 0 e l começa valendo 0. Todas elas iniciam lá dessa forma. Aí ele vai começar aqui na primeira posição aqui e vai fazer esse for. O l vai começar valendo i, ou seja, o l começa valendo 0. E aí a gente vai ver, o j tem que ser menor do que o tamanho de p, e o j vai andar e o l vai andar. Aí ele vai começar lá e vai comparar. Bom, o cara na posição j é igual ao cara da posição l? Sim, então a gente incrementa o k, incrementa o j, incrementa o l. O cara na posição j é igual ao cara da posição l? Sim, incrementa todos. O cara da posição j igual ao cara da posição l? Sim, incrementa todos. O cara da posição j é igual ao cara da posição l? Não. Então, nesse momento aqui, o que o meu algoritmo faz? Ele dá o break. E aí ele verifica o k, ou seja, eu bati igual ao número de posições que eu precisava bater, foram 7? Não. Então, eu tenho de reposicionar o meu i. O meu i vai vir para onde? Se a última posição que eu comparei foi essa posição 3 aqui, ele não precisa de comparar, ele só vai precisar de comparar dali para frente. Então, o meu j, eu vou verificar, opa, a última posição que bateu foi a 2. Então, na posição 2, eu tenho alguma coisa a aproveitar? Não, eu não tenho. Então, o meu i vai começar a valer agora o l mais 1. Eu esqueci aqui do l mais 1, no caso, né? O i vai começar a valer l mais 1, ou seja, o i vai para a posição 4. E como eu não tenho nada para aproveitar, 4 menos 0, 4. E o j vai voltar para a posição LPSL menos 1. Ou seja, o j volta para 0. Quer dizer que eu vou ter de começar a comparar na próxima sequência desde o início da string. E aí a gente começa de novo. Vamos pegando lá de novo. Quando vai para a segunda posição do while agora, o k volta a valer 0 e o l passa a valer a posição i. Então, o l passa a valer 4. E aí ele vai começar a comparar. O cara na posição 0, o cara na posição j daqui é igual ao cara na posição l daqui? É igual. O cara da posição incrementa todo mundo. O cara da posição j aqui é igual ao cara da posição l aqui? Incrementa todo mundo. O cara da posição j aqui é igual ao cara da posição l aqui? Sim, incrementa todo mundo. O cara da posição j aqui é igual ao cara da posição l aqui? Incrementa todo mundo. 4. O cara da posição j aqui é igual ao cara da posição l aqui? Sim. Então ele vai para 5, 5, 8. 5, 5, 9, desculpa. O cara da posição j aqui é igual ao cara da posição L aqui? Sim. Então ele vai para... Deixa eu até movimentar esse aqui para cá. Então ele vai aqui 6, 6, 10. O cara da posição J aqui é igual ao cara da posição L aqui? Não. Nesse momento a gente tem uma diferença. Aí então ele vai sair do meu for, vai vir aqui, vai ver o K bateu com o número de tamanho que eu tenho? Não, eu precisava de 7, eu só consegui dar match em 6. Então eu tenho de reposicionar. Para onde que eu vou reposicionar? O I, ele iria para essa posição aqui da frente. Seria a L mais 1, ele iria para a posição 11. Mas o que acontece? Eu tenho de vir aqui verificar na posição anterior ao J, que é a posição 5, o que dá para mim aproveitar. Então, nesse momento aqui, ele está me falando o seguinte, ó, os dois primeiros caracteres dessa posição são idênticos aos dois primeiros caracteres da string. Então, quer dizer que eu consigo aproveitar essas duas posições. Então, o que eu vou fazer nesse aproveitamento dessas duas posições? Eu vou ter de vir aqui e vou colocar o meu J, ao invés dele começar em 0, agora o meu J pode começar em 2.
Porque na próxima vez que eu for comparar, eu não preciso olhar essas duas aqui, porque essas duas já são iguais nessa daqui. E aí o meu i que ia vir para a posição, no caso 1, na posição 11, ele vai vir, vamos pensar, o i vai ser L mais 1, ou seja, 10 mais 1, 11, menos 2, ele vai voltar para a posição 9. Na verdade, o i teria de ir na posição 10. Deixa eu ver só esse código aqui, que esse do i aqui está errado. Ele teria de voltar para a posição 10. Então, deixa eu pensar como que eu iria fazer esse cálculo. Então, se o L, ele tinha de vir aqui para comparar essa posição aqui, que é a posição 10. Então, eu vou ter de verificar justamente aqui. Eu vou ter de ver se o LPS na posição J menos 1 foi igual a 0, acontece esses valores. Se não, o I vai para a posição L. É isso que tem de acontecer. Porque aí, se aconteceu naquele caso lá, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de pegar aqui, ó, o J vai para a posição 2 e o L vai para, e o meu I vai vir para a posição 2 também. Porque eu quero fazer essa comparação aqui agora, já que meus dois primeiros são iguais, eu quero fazer essa comparação aqui. Então é só eu vir aqui e testar. Se caso for igual a 0, quer dizer que não tem nada para aproveitar, eu vou nesse momento aqui. Se não, eu só continuo igual. Na verdade, se esse aqui for igual a 0, eu não preciso pôr esse menos 0 aqui, né? Porque não faz nem sentido. Então, é só eu fazer dessa forma aqui. Se for igual a 0, eu vou para a posição lá para frente. Se não, eu fico na posição que o L ficou quieto lá por último. É justamente isso. Então, agora o meu I vai passar a valer 10. Então, o I passa a valer 10 e na hora que a gente roda o for, o K volta para 0. Então, vamos lá. O K volta para 0. O J está valendo 2. O K volta para 0. Vamos lá, deixa eu até apagar isso aqui. O J está valendo 2. K volta para 0. E o L passa a valer igual ao I. Então, o L começa a valer na posição 10. E aí ele vai comparar o cara na posição J, que é esse daqui, com o cara na posição L. Na hora que ele vir, esse cara aqui é igual a esse? Não. Se ele não é igual, ele já vai sair fora. E aí o que vai acontecer? O I agora vai ser L mais 1. Então, o I vai para 11 e o J volta para 0. Por quê? Porque na posição 0, na posição 2 aqui não tinha ninguém para se aproveitar. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Agora ele está aqui na posição 11. Volta lá para o início. O K volta para 0, o L passa a valer o valor de I, então o L passa a valer 11 e o J está valendo 0. Vamos começar novamente a nossa comparação. Vou até apagar isso aqui para facilitar. Aí ele vai começar a comparar o cara na posição 0 com o cara na posição L. Igual. Esse com esse. 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 Diferente. Nesse momento, o que acontece? O meu J... ele vai verificar a posição exatamente anterior a essa, ou seja, na posição 5, ele vai ver que dá para aproveitar 2, então o J passa a valer 2. E o meu I, o meu L estava em 17, o meu I vai começar a valer 17 a partir de agora também. Porque quando tem algo para aproveitar, o I continua naquele mesmo lugar. E aí ele entra lá em cima no ciclo de novo. L passa a valer 17, e aí ele vai começar a comparar o J na posição 2 com o L na 17. Observa, nesse momento eu já não olho aqui, eu já começo a comparar só aqui. E aí a gente vai verificar isso aqui agora. E aí tem um outro ponto, hein? O meu K, se ele começar a valer 0, ele não vai dar certo. O meu K tem que começar a valer do J. Por quê? Porque quer dizer que o meu K já vai começar com duas posições prontas. Então eu tenho que fazer isso daqui. O meu K começa a valer no J. E aí eu vou comparar o K com o L. Esse é igual, esse com 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 esse é igual. Nesse momento, o que aconteceu? Na hora que ele saiu fora aqui do outro, ele viu que o K era igual a STR além de P,
e vai me retornar justamente a posição do i que a gente está aqui, que é a posição 17. E aí tem um outro problema também. Nós vamos ter de retornar, no caso, o i menos o j, que eu vou ter de retornar essa posição aqui. Porque se eu retornar o 17, ela está incorreta. Então eu preciso retornar a posição correta do i. Então eu vou só criar uma variável aqui de retorno aqui, que vai ser sempre o i menos o j. E aí, se caso ele encontrar, eu vou vir aqui e vou retornar essa variável r, que é a variável de retorno. Que aí a gente vai começar, então o i começa a valer 17, menos 2 vai ser a posição 15, que é a posição que a gente encontra. Vamos verificar se isso aqui está tudo ok agora. Deu um erro. Deixa eu ver. Porque eu já declarei o i e o j aqui em cima, ele está reclamando. Beleza. Ele deu menos 1. Vou precisar dar um debug aqui para me ver se isso aqui está tudo ok. Vamos lá. Depois disso aqui eu vou imprintar aqui. Tanto o i quanto o k, para mim ver o que está acontecendo, se ele está naquelas posições lá. Tá, ele achou até a posição 11, essa daqui, e achou 6. Beleza, aí depois ele deveria ter voltado. É por causa dessa comparação aqui agora, eu não vou poder pôr esse strlen de p aqui, porque pode acontecer dali para frente. Então é por causa disso daqui que não vai dar certo. Eu não vou poder colocar essa comparação aqui dentro. Então a gente vai poder adicionar uma trava ali antes, só para garantir. É isso que ficou errado. Aí naquele momento ele já achou. Por quê? Porque se eu pegasse o tamanho de P, que é esse tamanho aqui que são 23, menos o 7 daqui de baixo, ia ser 16 a última posição. Mas aí se eu pegasse lá desde o início, ok, seria 16. Mas como eu já estou pegando duas avançadas, ele iria para, no caso, para posição 18, seria o 18º caractere, posição 17, e ele não entraria naquela trava do while. Então esse while aqui só pode estar nesse momento aqui. E aí nesse momento aqui, provavelmente, ele já caiu fora e já não teve mais sucesso. A gente finaliza aqui. Vocês podem ver que a quantidade de vezes a gente tem um custo inicial para calcular o prefixo aqui, né? Que vai ser aumentado. Mas a quantidade de caracteres que a gente elimina aqui só de não fazer aquele for, a gente já ganha muito recurso aqui para poder aproveitar. Porque mesmo que talvez uma string não tenha nenhum match, mas quando você começa a comparar ela, você não precisa ficar comparando. Imagina lá se tivesse um texto lá que você está procurando. Você tem lá, vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem um texto ABC, ABC, você está procurando AB, CD. Na hora que você começa a comparar os três primeiros aqui, você viu que não bateu no quarto, eu não preciso olhar eles daqui para trás, eu já posso começar nesse próximo aqui, que é ele que começou a dar o erro. Agora que eu estou pensando, a gente nem pode avançar esse L aqui, esse I tem de sempre ser igual ao L, não pode ser igual a L mais 1 não, porque ele tem de começar sempre na próxima posição. Ele tem de vir aqui e comparar esse cara do espaço. Ou não, peraí. É isso mesmo. Ele não pode fazer aquilo lá. Ele vai dar tudo certo, mas ele tem de comparar aquela posição lá do espaço também. Ou não, vai dar erro? Não, é isso mesmo. Eu estou viajando. É aquilo lá mesmo. Então a gente tem de fazer essa comparação aí mesmo. Deixa eu pensar. É isso mesmo. É dessa forma aqui mesmo. Tem de fazer essa comparação. E aí a gente termina esse algoritmo do KMP. Ele é um algoritmo um pouquinho mais complexo. Pode ver que até eu dei uma arranhada nele, tinha muito tempo que eu não implementava ele. Mas é importante aí que seja clara a ideia dele, de se aproveitar essas patterns aí, a gente consegue tirar muitos recursos aí desse caso aí. Ficou alguma dúvida quanto à execução dele aí, pessoal? Está tranquilo? Tranquilo? Não, beleza então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação e depois eu subo lá no YouTube para vocês.